Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast oficial do Grupo de Clínicas Olhar Saúde, o Pod Olharcast. E eu sou o Dr. Álvaro Bruno Botentuí, médico oftalmologista, especialista em retina e professor da Universidade Federal do Maranhão. E nesse episódio de hoje, eu tenho a honra de receber a doutora Raiza Ellen Botentuí, que é especialista em cirurgia refrativa e também pterígio. Doutora Raiza, seja muito bem-vinda. Vamos falar de um tema muito importante, uma das doenças mais comuns que existem hoje na população, não só do estado do Maranhão, mas em todo o Brasil, que é o pterígio, a carne nos olhos. Doutora Raiza, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje. Primeiramente, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui hoje para conversar não só sobre o pterígio, sobre qualquer dúvida que você tiver com relação aos olhos, à visão. Vai ser um grande prazer estar aqui orientando vocês, dando informações, porque quanto mais informação, melhor, né, Álvaro? Então vai ser um prazer muito grande estar aqui com vocês. Doutora Raiza, então assim, para começar logo de imediato, tivemos muitas perguntas no nosso site, na nossa rede social, no grupo do WhatsApp também que a gente tem. Então assim, as pessoas perguntaram e são dúvidas específicas sobre a carne dos olhos, sobre o pterígio. Perfeito. Então, doutora Raiza, para começar assim, o pterígio, aquela carne nos olhos, ela pode cegar a pessoa? Muita gente tem essa dúvida. Ah, não, é só uma besteirinha, mas será que pode cegar esse pterígio? Perfeito, Álvaro. Excelente pergunta. E antes de responder essa pergunta, se pode cegar, é importante a gente dizer o que é o pterígio. Então, para vocês que estão aí assistindo, o pterígio é aquela famosa carne crescida, a carne dos olhos. Não sei se vocês já observaram pessoas que têm os olhos vermelhos, que coçam muito os olhos, lacrimejam os olhos. Então, essa é o pterígio, essa carne dos olhos. Como, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente pode observar aqui, ó, essa carne dos olhos que já está bem avançada. E aqui é um grau 4 dessa carne. E, doutora, por que ela acontece? Nada mais é do que uma proliferação de um tecido fibrovascular. É uma fibrose com muitos vasos que vai crescendo na parte branca dos olhos, que é a conjuntiva, podendo estender até a córnea, que é essa partezinha preta, que é onde a gente consegue enxergar. E aí, nesses casos, quando chega um caso como esse, que está bem avançado, infelizmente pode chegar sim à cegueira. Existem várias graduações, desde o grau 1, que é o grauzinho bem leve, quando ela está bem no comecinho da córnea, até o grau 4, quando é o pterígio mais avançado, podendo chegar nesse caso na pupila. Infelizmente, se a gente não tratar, pode sim cegar, Álvaro. Bom, então já entendemos, o pterígio pode cegar sim, então tem que ter cuidado em relação a isso. Doutora Raiza, mas o pterígio, muita gente ainda tem dúvidas, né, em relação a pterígio e catarata, que são as duas doenças mais comuns. Então assim, diferencia bem o que é pterígio e o que é catarata. Perfeito, Álvaro, excelente. E, inclusive, até é importante a gente explicar aqui, porque tem muitos pacientes que chegam, doutora, eu já operei de pterígio, ou então já operei de catarata, e na verdade ele operou da outra coisa. Ele chega dizendo, doutora, já operei do pterígio, mas na verdade operou da catarata. E vice-versa. Em pacientes falam, doutora, eu já operei de catarata, mas na verdade operou do pterígio. Então é importante a gente diferenciar. São duas patologias, são duas doenças dos olhos diferentes. A primeira é o pterígio, que é essa que eu mostrei na imagem anterior, que é a carne crescida, aquela carne vermelha nos olhos, que dá coceira nos olhos, deixa o olho vermelho e também pode deixar a visão embaçada. Geralmente mais comum em homens em torno dos 30 a 40 anos. Já a catarata é um segundo probleminha de visão que ocorre dentro do olho, numa lente que a gente tem chamada cristalino, que ela, quando a gente nasce, ela é transparente, mas à medida que a gente vai envelhecendo com a idade, essa massinha que era transparente vai ficando branca, que é a catarata. É um problema já intraocular, então dentro dos olhos. Então o pterígio é a carnezinha na superfície do olho, fora do olho, para vocês entenderem. Já a catarata é uma massinha branca já dentro do olho, intraocular. São dois probleminhas diferentes, que geralmente também é a catarata e é mais comum em idosos, pessoas a partir dos 50, 60 anos, que é devido ao envelhecimento. E o pterígio já é mais comum em pessoas jovens que pegam muito sol e essa carnezinha vermelha dos olhos. Doutora, ótimo. Então, ficou claro, né? Pessoal, e mais uma dúvida também, doutora, que as pessoas têm em relação à remoção do pterígio. Doutor, tirando essa carnezinha do olho, melhora a visão? Então, qual é a relação entre o pterígio e a piora da visão?
operou o pterígio, a pessoa consegue melhorar a visão? Sim, com certeza, melhora bastante a visão. E não só a visão, né? A acuidade visual melhora, mas também os sintomas. Porque quem tem essa carnezinha nos olhos, o que a pessoa vai sentir? Geralmente, sente o olho vermelho, sente muito incômodo com a claridade, que a gente chama que é fotofobia, a luz incomoda muito, pode deixar a visão embaçada, porque essa carne, quando cresce em cima da córnea, ela gera um alto grau de astigmatismo. Então, sim, ela pode gerar uma série de sintomas. E quando a gente faz o procedimento, tem tudo para a gente sanar esses sintomas. Os sintomas de dor de olho vermelho, de lacrimejamento, de fotofobia e, consequentemente, a melhora da visão. Eu digo isso porque é muito comum pacientes que têm essa carne muito avançada e aí que chega na clínica, né, na consulta, com um alto grau de astigmatismo e após a remoção dessa carne, após o tratamento adequado, com todo o carinho dessa carne, às vezes a pessoa diminui bastante ou até fica sem o astigmatismo. Então, sim, após o tratamento, tem sim a melhora dos sintomas e também a melhora da acuidade visual do paciente. Perfeito, doutora. Maravilha, fantástico. Para quem ainda não consegue, não segue ainda na rede social da doutora Raiza, ou então aqui a Clínica Olhar Saúde, pode seguir, Clínica Olhar Saúde, pode mandar sua mensagem, doutora Raiza, DRARAY, bota dentro I, doutora Raiza, bota dentro I, pode colocar, também pode tirar sua dúvida com ela também, diretamente com a doutora, que ela responde para você, tá bom? Doutora, mas aí, vamos lá. Então a pessoa tem o pterígio, a gente já sabe, existe algum outro tratamento para a pessoa que não seja essa raspagem, esse procedimento de remoção do pterígio? Existe algum outro tratamento? Colírio resolve, óculos resolve? Afinal, como é que é o tratamento, mesmo com pterígios leves, pequenos, como que é o tratamento do pterígio? Como é o tratamento? O principal e o melhor, o mais efetivo, o mais seguro tratamento para o pterígio, essa carne dos olhos, é o procedimento cirúrgico, que é uma pequena remoção muito tranquila, feita em centro cirúrgico, mas muito tranquila, bem rápido, e com total sucesso no resultado. Existem alguns pacientes que têm uma carnezinha que ainda não é o pterígio, que é chamada pinguécula, que é uma carnezinha branca, mas ela ainda não chegou na córnea, né, na partezinha preta do olho. Então, nesses casos, a gente pode conduzir de maneira clinicamente, né, utilizar colírio, óculos escuro, para aliviar um pouco os sintomas. É importante falar que o colírio, ele alivia os sintomas, mas ele, infelizmente, não trata a doença. Para tratar a doença do pterígio, a gente tem que fazer o procedimento cirúrgico, que é uma raspagem muito tranquila. Acontece muito, infelizmente, e às vezes até interior do Maranhão, do estado, que as pessoas ainda não têm muita orientação, mas mais um motivo de a gente estar aqui no podcast, de pessoas que têm essa carnezinha nos olhos e que infelizmente ainda usam óculos. Infelizmente é passado o óculos de maneira errada. Porque o que acontece? O óculos, ele não vai tratar o pterígio. Infelizmente deixa até do paciente tratar realmente. Então a gente passa o óculos depois sem nenhum problema. A gente diz que na oftalmologia a coisa mais tranquila é eu passar um grau do paciente. Mas o mais delicado é a gente tratar de doença dos olhos. Então isso que a gente tem que tratar. Primeiro a gente trata o pterígio, faz a raspagem, faz o tratamento, faz todo o acompanhamento direitinho e após o tratamento a gente passa o óculos corretamente, com o grau correto. E como eu falei, tem pacientes que tinham graus muito altos e após a retirada do pterígio o grau reduz bastante. Então se você tem pterígio e está com óculos, infelizmente seu óculos pode estar com um grauzinho errado. Então a gente tem que fazer o que é correto. Então, primeiro pterígio, segundo óculos, ok? Nessa ordem. Doutor, o pterígio uma vez operado, foi tratado, ele pode voltar? Sim, existe esse risco. Muita gente, eu fiz pterígio naqueles mutirões e do SUS, o que acontece? E agora voltou o pterígio. O que aconteceu? O que acontece, na verdade? E por que ele pode voltar? E como faz para ele não voltar? Tá? A pessoa fazer a raspagem com segurança e o pterígio não voltar nunca mais. Perfeito, a gente faz o procedimento cirúrgico para não voltar, né? Quando a gente faz com a técnica adequada, que é uma técnica chamada de enxerto conjuntival, em que a gente faz toda a retirada dessa carnezinha e coloca um enxerto protetor que a gente retira da própria conjuntiva do paciente. Quando é feita com essa técnica, a probabilidade é quase nula de voltar. Então, realmente, quando é feito com a técnica adequada, e não só a técnica cirúrgica, que a gente fala, né, no intraoperatório, mas no acompanhamento também. Quando tudo é feito corretamente, da maneira correta, como a gente aprende, né, na residência de oftalmologia, tem tudo para não voltar. O que acontece é que, às vezes, mutirão pode, infelizmente, acontecer, a técnica não é feita adequada, é feita uma técnica mais antiga, que é chamada de esclera nua, que deixa lá sem o enxerto, aí sim pode voltar. E também não só a técnica, às vezes o acompanhamento. No pós-operatório, o paciente pode evoluir
Eu mesma atendi um paciente recente do interior que ele fez a cirurgia e evoluiu com um granuloma, que é um tecido inflamatório que pode acontecer. Então, no pós-operatório, é muito importante esse acompanhamento. Utilizar os colírios adequadamente, o óculos escuro. E aí, no pós-operatório, a gente vai estar acompanhando e qualquer evolução diferente, a gente intervém logo. Mas não é comum voltar. O normal mesmo é a gente operar para que o paciente fique sem essa carnezinha e tenha sua qualidade de vida e de visão, enxergando tudo e até melhor do que antes. Tem pessoa que já voltou, assim, operou o pterígio e o pterígio voltou. Aí vou procurar você. Como é que é o tratamento desses casos, já que a pessoa já operou e aí voltou o pterígio? Como é que faz nesse caso? Perfeito, Álvaro. Nesses casos, a gente faz, além da técnica adequada, a gente coloca um produtinho, um colírio, que é um antimetabólico, geralmente chamado mitomicina C. É um colírio que a gente coloca, uma medicação que diminui a proliferação fibrovascular. Então, a gente faz toda uma limpeza. É importante falar que, geralmente, numa segunda ou numa terceira cirurgia, já fica mais fibrose, fica já uma área já um pouco mais delicada para a gente operar. Mas a gente opera, infelizmente eu tenho casos de pacientes que já operaram 2, 3 vezes, a gente faz de novo a limpeza com todo amor, com todo carinho, e aí coloca essa substância, que é um antimetabólico, para impedir que cresça novamente. E muito cuidado no pós-operatório, assim, a gente acompanha com 7 dias, no outro dia a gente opera, no primeiro dia de pós-operatório, com 7 dias, com 15 dias, eu acompanho muito bem esse paciente tem que ser muito orientado a usar os colírios corretamente, ao não pegar sol de maneira nenhuma, usar sempre os óculos escuros e estar sempre perto do médico, porque qualquer intercorrência a gente identifica logo e trata de imediato para não deixar evoluir com uma nova recidiva. Perfeito, pessoal. Então, essas são as orientações para você que tem pterígio, que vai tomar a decisão de fazer o seu procedimento de raspagem, de remoção do pterígio, a famosa cirurgia de pterígio, e tem que ter muito cuidado, médico de sua confiança, a doutora Raiz é especialista nisso. Então, você pode entrar em contato com ela, caso queira, pela central da clínica, 4009-6956. Eu vou repetir, 4009-6956, para que você possa agendar uma avaliação com a doutora Raiza, né? Entrar na fila, na lista dela de espera, para você conseguir uma avaliação com ela em qualquer uma das unidades, das 4 unidades hoje da Olhar Saúde, que é a unidade do Maiobão, em Passo do Lumiar, a unidade de São Luís, que fica na área da Itaquibacanga, a unidade 3, que é de Pinheiro, na Baixada Maranhense, e a unidade 4, a unidade 5, na verdade, que é a unidade de Rosário, né? A 4 vai ser agora na Ponta da Areia e que está prestes a inaugurar. Vamos lá, pessoal. Vamos agora para a questão do procedimento de raspagem do pterígio. Então, a pessoa, ok, harmonizou, entendeu o que tem que fazer, não adianta usar óculos nesse momento. Primeiro tirar o pterígio, depois fazer o óculos de grau. Ok. Marcou, agendou o tratamento. Como é que funciona esse pré-operatório? Assim, que exames que a pessoa tem que fazer antes de fazer essa cirurgia, de fazer a remoção do pterígio? Que exames são esses? Perfeito, doutor Alva. Eu, no meu pós-operatório, é muito tranquilo. Eu, além de fazer, primeiramente, eu faço todo o exame oftalmológico completo do paciente, meço a visão, a gente faz a medida da acuidade visual, a gente vai para a lâmpada de Fender, que eu vou classificar o estadiamento desse pterígio, se ele está um pterígio leve, grau 1, grau 2, ou já está moderado, um grau 3, até um avançado, que é um grau 4, como a gente viu nessa imagem, quando ele já chega realmente no eixo de visão, na pupila dos olhos. Então, eu classifico esse pterígio e após eu classificar e passar todas as orientações ao paciente, explico como é que funciona a cirurgia, eu particularmente peço alguns exames pré-operatórios, que são basicamente exames do olho, do fundo do olho, que tem que estar tudo bem com a retina para a gente poder fazer esse procedimento, que eu peço geralmente é a retinografia e também a topografia, que é o exame justamente da córnea para eu mostrar para o paciente a alteração que essa carnezinha gera nos olhos. Gera um astigmatismo, pode gerar uma alteração na córnea, um astigmatismo assimétrico, uma irregularidade na córnea, tudo porque essa carnezinha cresceu em cima da córnea. E após isso, os exames básicos de sangue, hemograma, exames laboratoriais básicos para saber se o paciente está tudo bem. Após eu analisar todos esses exames adequadamente, eu oriento o paciente, explico passo a passo da cirurgia, eu mostro até um vídeo para o paciente, para ele poder ficar muito tranquilo. Porque é um procedimento tranquilo, indolor, quando feito em mãos experientes, pessoas que realmente têm amor pelo que fazem, tem tudo para ter um excelente resultado e ter um excelente um sucesso na cirurgia. Ótimo, doutora, maravilha. Então é muito interessante a gente continuar mesmo assim, você tem esse conhecimento, você entender antes de tomar essa decisão, de realizar um tratamento nesse nível, para que você possa, de repente, ter um bom resultado. Claro que é o que a gente espera, remover a carnezinha do olho, né, e ter um bom resultado. Doutora, mas como é que funciona assim essa questão da cirurgia? Você opera, quanto tempo demora? Como é que é essa recuperação depois do tratamento? Quanto tempo é a cirurgia e como é a recuperação pós-operatória?
Pronto, então chegou esse paciente que chegou com a carnezinha nos olhos, eu fiz os exames, fiz o exame no consultório, solicitei o pré-operatório e aí chegou o dia da cirurgia. No dia da cirurgia, muito tranquilo, tá? O paciente chega lá à nossa clínica, troca de roupa, coloca a roupinha de centro cirúrgico e aí eu vou colocar um colírio anestésico. Sim, a cirurgia ela é feita toda com colírio anestésico, não tem a injeção, não tem aquela agulha que é uma injeção que a gente fala. Então é só com colírio, um colírio que a doutora pinga um anestésico. E após eu pingar o colírio, a gente coloca um aparelhinho para o olhinho ficar aberto, chamado blefarostato. E aí o olhinho do paciente fica o tempo todo aberto. Ele pode até querer tentar fechar, mas ele não vai conseguir, que esse aparelhinho deixa o olho aberto. E aí após colocar esse aparelho, eu vou começar com uma anestesia superior, né, na conjuntiva. Eu coloco um pouquinho de anestésico na conjuntiva superior e faço a primeira parte da cirurgia, que é o enxerto conjuntival, que é aquela proteção que a gente vai colocar no lugar em que eu tirei o pterígio. Após eu fazer esse enxerto, eu vou lá no pterígio, tiro todo o pterígio com todo amor, com todo carinho. A gente tira primeiro na córnea, né, que é que a gente fala que é a cabeça do pterígio, tira na córnea e depois eu vou tirar na parte branca do olho, na conjuntiva. De maneira que é feito toda uma raspagem, toda uma limpeza, com todo o carinho e aquela parte vermelha toda que estava inflamada, aquele tecido inflamado, ele é retirado. Retiro toda aquela inflamação. E no lugar dela, a gente coloca um enxerto conjuntival. E aí esse enxerto, ele funciona como uma barreira protetora. E para que isso, doutora? Para evitar que essa carne cresça novamente. Então, se ela quiser crescer, ela vai ter essa barreira de proteção. E aí a doutora coloca essa barreirinha de proteção na conjuntiva e ao final, eu finalizo com 2 pontinhos para poder fixar essa barreira protetora. E pronto. Acabou, a gente pinga o colírio com antibiótico, pinga o anestésico e o paciente vai para casa com um tampãozinho no olho, sem sentir dor, muito tranquila e dura muito rápido, coisa aí de 5 a 10 minutos, tá bom? E aí só chegar em casa, tirar o tampão e começar os cuidados com colírios e com óculos escuros. Com relação ao pós-operatório, contraindicação, muito tranquila, a pessoa pode trabalhar, contanto que não trabalhe em um lugar que tenha muita poeira, com muito sol, mas pode trabalhar com seu óculos escuro e usando os colírios jeitinho, pode trabalhar tranquilo. Pessoal, doutor, e para finalizar já o nosso podcast de hoje, pensa que não, mas já está passando o tempo e está muito bom, por sinal, graças a Deus. Então, assim, doutora, como é que foge assim? As pessoas têm um pterígio leve. Doutora, já posso operar? Já posso tirar essa carnezinha do olho? Ou eu tenho que esperar crescer e piorar meu olho todinho para poder operar? Como é que funciona esse caso? Pronto, eu particularmente, doutor Álvaro, porque a gente vê, infelizmente, casos muito avançados. Então, tudo que a gente vê de ruim, infelizmente, que acontece com os nossos pacientes, a gente não quer que se repita com outros. Então, quando é um caso assim, leve, que a gente chama de pinguécula, na verdade, nem é o pterígio, nesses casos, quando é a pinguécula, eu não indico a cirurgia. A gente faz um tratamento, usa um colírio, faz um acompanhamento até de 6 meses para eu acompanhar. Mas se essa carnezinha já começou a chegar um pouquinho na córnea, eu já indico já, porque eu já sei que se a pessoa não fizer, ela vai evoluir, ela vai crescer e vai chegar no estágio mais avançado, que é o grau 4, podendo gerar sequelas, né, efeitos colaterais, complicações para esse paciente, que mesmo que quando chega nesse caso grave, a gente vai tentar retirar com todo amor, com todo carinho, mas pode ter sequelas, pode ficar uma mancha branca no olho. Então, para evitar que chegue a um caso mais avançado, chegou para mim um paciente com pterígio grau 1, grau 2, eu já indico, porque eu sei que, infelizmente, vai evoluir e a pessoa pode descuidar. E eu não quero que ela descuide essa visão. Esse é nosso principal papel como médico. Eu sou médica, lógico, pelas bênçãos de Deus, mas eu sou médica para ajudar as pessoas. Então, jamais quero que meu paciente tenha uma coisa ruim. Eu quero sempre que ele tenha o melhor. Doutora, e assim, pra gente concluir agora, maravilha, fantástico, assim, qual é a sua expectativa, assim? Você conta, assim, quantas cirurgias você faz por mês aí, para as pessoas entenderem, as 4 unidades, você está operando toda semana, vários e vários pacientes. Amém. Graças a Deus por isso, as pessoas estão sendo reabilitadas da visão em todo o Maranhão. E, doutora, qual é a sua consideração final? O que é que você tem a dizer, assim, para as pessoas de mensagem, a pessoa que tem pterígio, que está em casa agora, às vezes que já fez uma cirurgia no mutirão, que o pterígio voltou, às vezes até que fez cirurgia até mesmo em outro local, em algum lugar que às vezes voltou o pterígio, às vezes que não está aguentando mais, bota óculos, comprou 3, 4 óculos no ano e o óculos não funciona porque não tirou a carne do olho, não adianta fazer óculos com carne no olho. Então, para essas pessoas, qual é a mensagem que você deixa agora no final do nosso podcast de hoje, para as pessoas que estão assistindo, não só no nosso canal do YouTube, que é o da Clínica Olhar Saúde, mas também no nosso Instagram, mas também na TV aberta, na TV alternativa, e as TVs que rodam em todo o estado do Maranhão. Então, qual a mensagem que você deixa agora, uma mensagem específica, se puder organizar a ideia para isso, para explicar para as pessoas que estão ouvindo
para ter o cuidado com a visão em relação ao pterígio? Perfeito. A mensagem que eu dou é que você tem que nunca desistir da sua visão. Você realmente tem que cuidar, ainda quando está em estágios leves a moderados. Não deixe chegar no estágio mais avançado, um pterígio muito avançado, um grau 4, porque infelizmente vai ter as sequelas. Então, cuide sempre da sua visão. A visão é um bem super precioso que nós temos. Infelizmente, tem muitas pessoas que só dão valor quando perdem. Então, eu vejo muitos casos de pacientes que falam assim: ô doutora, se eu soubesse que poderia ter feito logo, eu teria feito. Então, muito falta de informação. Então, mais um motivo de a gente estar aqui conversando sobre isso, para passar essa orientação. Então, se você tem qualquer um desses sintomas, o olho vermelho, lacrimejamento, já tem uma carnezinha vermelha no canto dos olhos, cuide enquanto ainda está no início, para não deixar evoluir para um caso mais pior, podendo chegar até, infelizmente, cegueira. Então, a minha visão e a minha orientação para você é isso. Cuide da sua visão. Faça seu acompanhamento pelo menos uma vez ao ano ou a cada 6 meses com o seu médico oftalmologista, comigo se você quiser, porque vai ser o maior prazer, com carinho que eu vou te ajudar. Então é isso, visão é um bem precioso que a gente tem que realmente preservar e cuidar. E visão é muito além que óculos. Essa é uma visão também importante. Muita gente acreditava que só o óculos resolvia todos os problemas e não resolve. Está cansado de ver pessoas cegas usando o óculos novinho. Então, assim, o óculos é só uma parte da consulta. É importante, mas é um terço da consulta. A consulta oftalmológica tem que ter 3 coisas: o grau do óculos, a pressão de dentro dos olhos e como é que está dentro do seu olho. Pergunte isso, onde quer que você esteja. Perfeito. Consulta médica oftalmológica tem que ter essas 3 coisas. O grau do óculos, só isso não é consulta médica. Você precisa de uma avaliação completa e a gente está aqui à disposição para ajudar vocês na Clínica Olhar Saúde. Um abraço, muito obrigado, doutora Raiza, pela participação e até o próximo Pode Olhar Cash. Um abraço, Olhar Saúde, cuidado que vai além dos olhos.